Só boa noite. Depois de 3 horas, assim, 30 minutos. Está agora aí uns 20 e poucos. Gostaram, não? Você estava conversando ainda há pouco, né, do Zazen, eu ia do lado e ele perguntou assim, o que é que foi que fez com que você se tornasse budista, né, praticante? Justamente isso que a gente fez agora, sabe, assim, o Zazen, ele é uma coisa assim, muito... Quando a gente consegue vencer as primeiras etapas, né, as primeiras dificuldades, é uma coisa assim, muito acolhedora. A gente está aqui presente, a gente está... No início as emoções ficam um pouquinho bagunçadas, depois elas vão se acomodando, e uma sensação de bem-estar e de conexão com tudo que existe começa a se apresentar para a gente. Essa é a sensação que eu tenho quando eu estou fazendo os assim, né? Às vezes eu sinto aqui e estou meio bagunçado. Um tempinho, aí a poeira vai assentando. As emoções vão acalmando, os pensamentos vão se organizando. A gente não precisa brigar com aquilo. Não precisa querer espantar. Não, a gente simplesmente sente e a coisa vai naturalmente assentando, né? Vai organizando a nosso estado mental, nosso estado emocional. Esse estado mental, esse estado emocional é uma coisa muito curiosa, porque na maioria das vezes, esse estado mental e emocional está um pouquinho bagunçado, é um pouquinho desorganizado. E a gente, quando senta, a gente vai ter logo a dificuldade de ver isso, sentir isso. Tem uma coisa você sentir isso quando você está no corre-corre do dia a dia, né? Você está lá na bagunça, no luxo, fazendo suas coisas, você está sentindo isso é uma coisa. Mas quando você para e esse sentimento vem, esses pensamentos vêm, é muito estranho. Então a gente tem muita dificuldade de acolher isso no começo. Mas aí, naturalmente, com o processo da meditação, do zazen, isso vai se organizando no nosso interior, né? Vai limpando a vista, assim, vai limpando a poeira dos olhos da gente, vai ficando tudo mais receptivo. Domingo que vem a gente vai ter uma aula, tem um estudo aqui no domingo, na verdade são 2 domingos por mês. E é um livro que a gente está lendo, chamado A Essência dos Ensinamentos do Buda. Tem aqui 2 participantes online que estão no curso, né, no grupo de estudo. E esse domingo a gente vai falar sobre, será que tudo é sofrimento? O Buda fala, o sofrimento existe. Só que o Buda nunca disse é só sofrimento. Aí o monge Thich Nhat Hanh, que é o escritor desse livro, ele vai questionar, mas será que tudo é sofrimento? Aí ele vai conduzir a leitura e a gente vai perceber que não, nem tudo é sofrimento. A gente passa por situações muito agradáveis na nossa vida. E não é porque acaba que aquela coisa foi negativa. Porque um princípio, uma verdade da vida é que tudo que começa acaba. Tudo que está de um jeito se transforma, né? E como a gente às vezes não entende isso, não aceita isso, a gente caracteriza aquilo, categoriza aquilo como sendo sofrimento. Quando na verdade é natural que as experiências acabem, é natural que a vida passe por um processo de transformação, de renovação. E às vezes a gente cai nessa cilada de dizer acabou, então é porque não prestou. Faz um tempinho que eu vi uma frase que mexeu um pouco comigo. Mexeu um pouco, não mexeu muito. Um desses casais aí de famosos, eles se separaram. Faz tempo isso. Está falando uns 3 anos mais ou menos. Um casal desses famosos se separaram. E alguém foi dar uma entrevista. A mulher foi dar uma entrevista. E o entrevistador perguntou como era, como tem sido o casamento. E ela disse uma coisa assim: acabou, mas enquanto durou foi maravilhoso. E não é porque acabou que não prestava. É que percepção, coerente com a realidade, né? Então, assim, nesse grupo de estudo, a gente está organizando, né, para a gente receber os ensinamentos de maneira mais sistematizada. E uma coisa muito interessante que o monge Thich Nhat Hanh vai falar na obra é sobre a força do karma. Karma é ação, né? Karma é um conjunto de ação. Karma não é o que chega para a gente, karma é o que a gente produz. Karma é a atitude que a gente tem. Karma é a energia do hábito.
Vocês já perceberam que a gente tem hábitos? Às vezes tem hábito de reclamar. Às vezes a gente tem hábito, sei lá, de fazer determinadas coisas que depois a gente se arrepende. A gente tem determinados hábitos. Esses hábitos são chamados de karma. Aí, na obra lá, nesse capítulo que a gente está estudando para domingo, o monge Titnartinam, ele vai dizer como é que a gente desenvolveu isso. Como é que eu estou preso dentro de uma forma de pensar, porque a gente está preso, não se engane, não. A gente está preso dentro de uma forma de pensar o mundo, dentro de uma forma de sentir o mundo, dentro de uma forma de agir. A Titnartinam vai dizer como é que a gente criou isso. Aí a gente vai chegar à conclusão, uma simples conclusão, de que foi no dia a dia. A gente cria a nossa realidade a partir de cada ação, de pensamento, de fala e de ação. Cada coisinha que a gente vai pensando, que a gente vai falando, que a gente vai sentindo, que a gente vai agindo, cria a nossa realidade. Seja a nossa realidade externa ou a nossa realidade mental e emocional. Aí o que, é que a gente tende a fazer às vezes? Às vezes a gente provoca um prática espiritual para fugir do mundo. Pensando que fugir do mundo vai resolver os nossos problemas. Ou então pensando assim, eu preciso sofrer. Antigamente eu pensava assim, sabe agora? Não, eu preciso sofrer, eu preciso pagar meus karmas, porque aí quando eu pagar meus karmas, aí sim eu vou ser feliz, aí sim eu vou para o céu, aí sim. Então, quando a gente tem determinadas concepções, e essa era uma concepção que eu tinha, a gente se sujeita a muita coisa. Não, eu preciso sofrer aqui para poder ir para o céu. Não, às vezes a gente sofre porque a gente não está entendendo a situação que está vivendo. Não tem nada a ver de karma necessariamente. Quem está pagando o karma é porque a gente não está entendendo a situação. Às vezes, nos falta habilidade de conviver em determinados ambientes, com determinadas pessoas. Aí, a nossa compreensão limitada é: você só pode estar pagando o karma. Não necessariamente. Às vezes, nós não temos uma concepção, um entendimento correto que nos possibilite pensar de forma diferente, agir de forma diferente em determinados contextos. E a prática da meditação faz com que a gente pare, perceba que a gente está preso dentro de um modelo de pensar, sentir, agir. E com a prática, a gente começa a perceber que existe uma liberdade. É aqui que eu quero chegar. Existe uma liberdade entre aquele fluxo de pensamento e emoção, aquele fluxo kármico, aquele modo de operar, e um instante após a ação. Existe um intervalo entre isso. Isso é perceptível no jogo de basquete. Esses dias, da última vez que eu fui lá, eu achei o jogo da Facira. Aí foi eu, minha esposa, e eu levei um primo da minha filha. Aí corre, corre danado, aí tem um jogador lá do outro time. Não sei se era o Michael, alguma coisa assim. Aí tem um torcedor, não tem uns torcedores chatos, né? Tem um torcedor chato dizendo: Michael, tu não acerta uma, Michael. Tu não acerta uma. Aí começou a ficar com raiva, né? Eu vi o jogador com semblante assim, olhando. Aí depois o Michel se concentrou e pá. Aí o Michel fazia uma cesta, foram raras, mas ele fez algumas. Aí eu olhava para o torcedor que estava assim do meu lado. Teve uma conexão emocional ali. Aí o jogo corre, corre. Pega a bola. Aí eu acho que é Gerson, que é bem grandão, né? Meu amigo, esse cara, ele pegou a bola. Todos eles fazem isso, mas foi nítido a forma que ele fazia. Ele pegava a bola aí. Mesmo no movimento, ele parava um instante e arremessava. Um instante que se para. O atleta, por exemplo, ele simplesmente não pega a bola aí. Não. Ele pega a bola e, numa fração de segundo muito rápido, de milésimo, pensa em. Esse parar é muito importante. Olha que coisa magnífica. Para. E quando a gente para, a energia do hábito, eu estou entregando a aula de domingo, é só falar. É mania de professor. Quando a gente para, a mania do hábito, a força do hábito começa a diminuir. O peso dessa forma de ser, sentir, agir, começa a diminuir. E aí o processo da liberdade, o processo da libertação, o processo da superação do sofrimento, o processo da superação dos karmas acontece. Pelo parar. Como se fala no jogo de basquete, instantaneamente assim. Pegou a bola e
incrível essa cultura, simplesmente de parar. Porque quando a gente fica agindo, pensando, isso, essa forma de pensar, de sentir o mundo, cresce no nosso interior. A gente fica vítima daquilo. A gente fica vítima. Por isso que eu acho maravilhoso os zazen da quinta-feira. A gente tem a oportunidade de parar por um tempo maior. Eu estava nos zazen aí, uma sensação de estar integrado com tudo que existe. Aí um pensamento veio, habitou aqui na minha mente, lembrando que terça-feira eu estava dando aula, aí eu tive uma aula vaga, aí chegou uma colega de trabalho, aí falou tanta coisa, falou só do inimigo. Porque o inimigo. Aí a pessoa perguntava, ô fulano, tu não tem amigo, não, é? Tu só tem inimigo, é? Eu sou presa naquela forma de operar, você tá entendendo? De pensar o mundo. Então eu estava aqui nos azentos e estava assim. Aí na hora que esse pensamento se instalou, fechou. Essa sensação de amplitude, de conexão fechou. Esse pensamento se apresentou na minha mente. Aí eu intensifiquei a respiração, aquele sentimento, aquela sensação de conexão com tudo que existe, voltou. Esse para é poderoso. Né? Quando for no dia 29, esse mês agora, eu acho que vai ser o domingo, dia 29 de março, a gente vai fazer um mini retiro de silêncio. Vai ser das 9 às 5 da tarde, 9 da manhã às 5 da tarde. São 8 horas de silêncio e prática. Não vai ficar sentado o tempo todo, não, certo? Ele vai fazer zazen, quirim, descansar um pouco, quem trouxer um livro, pode ler, tudo em silêncio. Tem que perceber como esse silêncio é inovador, sabe? É transformador. Como está instante, já pode ficar muita coisa. Imagina você parando um tempo mais. Vamos encerrar. Que os méritos não são claros, que se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado. Só está em casa. Um abraço. Tchau, tchau. Até domingo.